bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos no ar ao vivo. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora, nesta segunda-feira, 20 de maio. Aqui você fica bem informado durante toda a madrugada. Nossos repórteres estão pelas ruas de São Paulo e vão nos mostrar o que anda acontecendo na cidade nesse início de manhã. Fique com a gente. Eu começo falando sobre um crime que ocorreu na noite desse domingo no centro de São Paulo. Um italiano foi roubado e esfaqueado após uma das apresentações da virada cultural. A repórter Amanda Campos acompanha o caso. Bom dia, Amanda. Qual o estado de saúde dessa vítima, hein? Ele se recupera bem de uma cirurgia, Analice. Bom dia para você e para todo mundo. Bom, o que aconteceu? O Alessandro Dutti, de 28 anos, esse italiano, ele acompanhava uma das apresentações musicais da virada cultural ali na Praça da República. De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava sozinho no local quando foi abordado por 2 travestis. Os travestis teriam chegado por trás já tateando o corpo dele. Ele, claro, teria ficado muito incomodado com essa abordagem e afastado a dupla. Quando ele foi surpreendido por 2 homens que chegaram perto dele também com mochilas. De acordo com informações da Polícia Militar, tudo isso era uma encenação. Isso porque o grupo agiria junto realmente para furtar carteiras e outras coisas durante a virada cultural. Eles começaram a brigar com o italiano quando o homem já estava no chão depois de ter sido espancado. Ele foi esfaqueado pelo menos 2 vezes. Ele foi levado aí para a Santa Casa de Misericórdia, passou por cirurgia porque a faca acabou... O órgão dele acabou sendo atingido, mas ele já se recupera bem. Antes de entrar ao vivo aqui com vocês, nós conversamos com algumas testemunhas desse crime. Um grupo de jovens acompanhava o show ao lado do italiano. Foram eles, inclusive, que acionaram a Polícia Militar e o resgate. Um desses meninos foi com o italiano para o hospital, porque, como eu disse no início da minha entrada ao vivo também, a Analice, ele estava sozinho acompanhando o show. Esses 4 suspeitos foram trazidos para cá, para o 2º DP aqui do Bom Retiro. Eles devem passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira. Analice. Obrigada, Amanda. Amanda continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. E uma chacina deixou 11 pessoas mortas em um bar nesse domingo em Belém. O crime aconteceu no bairro do Guamá, na periferia da capital paraense. Segundo a polícia, 7 criminosos encapuzados estavam divididos em uma moto e 3 carros. Armados e sem dizer nada, eles dispararam várias vezes contra os frequentadores. Em seguida, os atiradores fugiram. 5 homens e 6 mulheres morreram na hora. Entre elas, a dona do bar, Maria Ivanilza Ribeiro. As identidades dos outros mortos não foram divulgadas. Uma 12ª vítima foi socorrida a um hospital e está sob escolta policial. A região é conhecida como ponto de venda e consumo de drogas de Belém. O governador do estado gravou um vídeo e garantiu agilidade nas investigações. Avaliarmos e, acima de tudo, darmos absoluta agilidade às investigações em face a este lamentável episódio acontecido no bairro do Guamá. A minha solidariedade às famílias e, acima de tudo, a minha mensagem ao estado do Pará. Nós não vamos recuar. O bairro onde o crime aconteceu foi um dos que recebeu apoio da Força Nacional em março deste ano. A Comissão de Direitos Humanos do Estado do Pará emitiu uma nota se solidarizando com as famílias das vítimas. A polícia investiga a morte de 5 pessoas em uma chacina em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Entre as vítimas estão tia e 2 sobrinhos. Até o momento, ninguém foi preso. Dona Maria assistia à televisão quando ouviu os tiros. A aposentada viu os netos e a nora serem assassinados na porta de casa. A minha filha falou que veio um carro prata. Chegou ali, naquela frente ali, deixou o carro e já veio atirando. A chacina deixou 5 mortos. Raimunda dos Santos, de 35 anos, nora de Dona Maria, e os netos, Rayane Santos, de 12 anos, e Guilherme da Silva, de 19. Antes de ir embora, os criminosos atiraram contra Arthur Moreira, Rogério da Silva e um adolescente de 15 anos que também moravam no mesmo bairro. Arthur foi o único socorrido com vida para o hospital.
Segundo os moradores aqui da rua, foram disparados vários tiros. A primeira vítima, o Arthur, estava aqui quando recebeu o primeiro tiro. As outras vítimas, as mulheres, estavam sentadas aqui, nesse banco, quando foram alvejadas. A gente consegue ver várias marcas de sangue. A polícia fez uma ronda na região, mas não encontrou nenhum suspeito. A motivação do ataque está sendo investigada pela Polícia Civil. Novas imagens contestam a versão de policiais militares sobre a abordagem que terminou com a morte de um jornalista em Curitiba. Os PMs teriam omitido no boletim de ocorrência alguns acontecimentos flagrados por uma câmera de segurança. Os policiais militares passam devagar pelo carro de Andrei Francischini, que está estacionado. Eles dão marcha ré e 2 PMs descem com as armas nas mãos. Andrei está dentro do veículo e tenta fugir. Neste momento, um dos PMs dispara 5 vezes contra o carro do jornalista. Essas informações não constam no boletim de ocorrência registrado pelos PMs. A equipe relatou apenas que Andrei quase atropelou um dos soldados quando tentou fugir da abordagem. O caso aconteceu no domingo passado em um bairro nobre de Curitiba. Nós aguardamos o Andrei, que ele confirmou que viria tomar café conosco. E no abraço ele falou: nunca mais eu vou deixar de tomar um café com você. Às 14 horas que eu vim receber a notícia de um amigo perguntando se eu estava com o Andrei. Eu falei assim, daqui a pouco eu vou estar. Ele me disse, não, você não vai estar porque ele está morto. Eu falei, mas como? Não está? Os policiais também disseram ter visto Andrei armado dentro do carro, no começo da abordagem. Não tinha como ver se ele estava lá dentro manuseando uma arma ou não, porque o veículo com isofilme, a viatura descendo pela pista do centro, à noite. Promotores do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, querem descobrir se a pistola era mesmo do jornalista e se ele reagiu, além de fugir da abordagem. A Corregedoria da Polícia Militar também investiga a conduta dos PMs na ação. Uma pistola, supostamente encontrada no colo de Andrei, foi enviada para a perícia. A família nega que ele possuísse arma de fogo, mas afirma que ele pode ter fugido porque o carro estava com o IPVA vencido. O veículo foi atingido por 16 tiros. Ele não baixou o vidro, não mostrou uma arma para o policial. Ele não deu um tiro de dentro do carro para fora contra o policial. O estado de Goiás virou rota de entrada de armas pesadas no Brasil. Mas a polícia também tem feito diversas apreensões. Veja a reportagem. Já foi o tempo que bandido membro de organização criminosa usava armas simples como revólveres em assaltos e outros crimes. O poder financeiro fez as quadrilhas investirem em armamento pesado a serviço do crime. E Goiás é rota do tráfico desse tipo de arsenal de guerra. Recentemente, as polícias Civil e Rodoviária Federal apreenderam na BR-060 22 armas. O material estava no fundo falso de uma caminhonete conduzida por Gilson Secote Sintra, que foi preso em flagrante. São pistolas, fuzis e espingardas carabinas. Gilson Secote vinha sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas há 2 meses. As armas de fogo de uso restrito vieram do Paraguai. É de lá que os bandos criminosos estão traficando armas que ficam em Goiás ou passam por aqui e seguem para outros destinos, como São Paulo, Rio de Janeiro e estados do norte do país. Era o caso de 750 munições de fuzil encontradas com um homem que foi preso em flagrante na BR-364 para que num ônibus o crime realmente sofra aonde mais dói, quer dizer, na perda financeira. Moradores do município de Barão dos Cocais, em Minas Gerais, tiveram que abandonar suas casas. A barragem de uma mina da Vale na cidade pode romper a qualquer momento. Gisele mora em uma área de subrisco e teve que sair de casa. Para conviver com a tensão, ela recorre a remédios e muita prece. Eu não durmo, não estava dormindo. Essa noite eu consegui dormir 3 horas, que foi a noite que eu passei aqui no hotel, agora que a gente está tentando se adaptar. É muito difícil. Jaqueline, o filho e a mãe foram retirados de casa há 2 meses. No caso de rompimento da barragem, eles seriam atingidos.
Meu filho teve um quadro de pânico, ele também está fazendo tratamento. Ao ecoar essa sirene, ela assustou a cidade toda. É muito assustador, porque quem está aqui sabe que a qualquer momento isso vai acontecer. A barragem Sul Superior tem quase 5 milhões de metros cúbicos de rejeito e está em nível 3 de emergência, o mais alto, desde o dia 22 de março. Em caso de rompimento, o material chegaria ao centro da cidade em 1h30. No fim de semana, a Defesa Civil realizou o segundo treinamento para orientar a população, mas apenas 26% do público-alvo participou. Para você ter uma ideia da situação, o talude que pode se romper, ou seja, a parede, é essa aqui. O local é monitorado 24 horas pela equipe da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e pessoas também profissionais da Vale. Não é isso, tenente? Isso sim. O talude norte, é provável que ele realmente se rompa, da forma que vai acontecer esse rompimento que a gente está monitorando. Se ele vai deslizar por partes, se ele vai deslizar de uma forma completa. E esse deslizamento, esse impacto, essa vibração, que pode ser que ocasione algum tipo de vibração que vai impactar na barragem Sul Superior. Mas até isso, os dados técnicos que nos informam que esse tipo de deslizamento não vai impactar até o momento na barragem Sul Superior. Não é nossa casa você ficar num lugar isolado, sem saber quando que vai voltar. Eu tive que largar tudo e confiar agora na Vale. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou o trânsito em um dos sentidos do túnel atingido por um deslizamento de terra. A previsão é que a outra pista, onde um ônibus foi atingido por uma viga, seja reaberta nesta segunda-feira. Equipes da Prefeitura trabalharam sem parar durante todo o dia no túnel acústico na zona sul do Rio. Como medida de prevenção, foram instaladas colunas metálicas na parte atingida pelo deslizamento. A pista afetada pelo acidente da última sexta-feira, quando uma viga caiu sobre um ônibus, permaneceu interditada. No sentido contrário, o trânsito foi liberado nas primeiras horas deste domingo, mas os motoristas ainda estavam com receio. Dá um pouco de medo, porque a gente não sabe se isso pode acontecer novamente ou não. Estou sempre atento. Quando eu passo sempre com velocidade o máximo, porque eu não espero coisa ruim não, tempo ruim não. Com a reabertura de uma das pistas, o município saiu do estágio de crise e retornou ao estágio de atenção. Foram retiradas mais de 150 toneladas de material entre terra e concreto que desceram da encosta. Técnicos da Prefeitura fizeram uma fiscalização para identificar novos riscos de deslizamentos. Também começou a ser instalado um muro feito com placas de aço para impedir novos deslizamentos. Esta engenheira da Universidade Federal do Rio alerta que o cuidado com a encosta precisa ser permanente. O que aconteceu não foi o túnel que caiu porque ele está podre. O que aconteceu foi uma sobrecarga provocada pela encosta do lado. Esse túnel não é um túnel verdadeiro, a gente chama isso de um túnel falso. Na verdade, aquele material, aquela encosta foi cortada dos dois lados para fazer uma passagem. Então ele é um túnel que ele é um elemento estrutural e ele não foi projetado para receber impactos de deslizamento de terra. O túnel atravessa este prédio de 6 andares, construído na década de 1950. Aqui moram 1.300 pessoas, como Renata, que está apreensiva. Porque caiu, como que deve estar isso, né? Não tem manutenção. Em fevereiro, 3 meses antes do acidente, o síndico contratou um engenheiro florestal para fazer uma análise do edifício e da encosta. O laudo não indicou riscos para o prédio, mas sim para o túnel, devido à falta de poda das árvores. Essa aí, com mais de 20 metros de altura, é a que mais preocupa. Ela está bem ao lado do túnel, pelo tamanho dela. Se ela tombar para lá, ela vai quebrar esse telhado, vai ocorrer exatamente o que ocorreu lá. E se ela tombar para cá, pela altura dela, ela vai se chocar com o prédio. A Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta de atenção para riscos de alagamentos na zona leste da cidade após a forte chuva desse domingo. No começo da tarde, a Avenida Aricanduva ficou intransitável ao ser tomada pela água. Os carros passavam pela enchente com dificuldade. Outros ficaram quase cobertos. O rio que passa na região transbordou. No fim da noite, parou de chover na região e a água começou a baixar.
Já no litoral norte de São Paulo, mais de 100 pessoas ficaram desalojadas após a tempestade que atingiu a região. A chuva que castigou a costa paulista nos últimos dias deixou estradas completamente interditadas. Durante todo o domingo, equipes da Defesa Civil trabalharam para a remoção de árvores e terra que ocupavam um trecho da rodovia Rio Santos. Na sexta-feira, uma casa chegou a desmoronar. Botes foram disponibilizados para que a população não fique isolada. Os trabalhos de desobstrução das pistas devem demorar mais 48 horas, caso não chova. Vai ser enterrado nesta segunda-feira em Marabá, no Pará, o corpo do piloto que morreu na queda de um monomotor em Belém. Outras 3 pessoas ficaram feridas. A aeronave decolou de um aeroporto particular e caiu minutos depois em cima de uma casa.